Graça e paz, amados do Senhor. Quero dar a paz a todos. Estou hoje com a missão de pregar também. Aí agradeço a Deus por isso. Eu já pedi muito a Ele para Ele me ajudar hoje, né? Porque quando a gente vem aqui para frente, irmãos, quem vem aqui sabe que não é uma tarefa fácil, né? E esse tema aqui que nós vamos falar hoje é: quem é Jesus? Quem dizes que eu sou? Jesus pergunta. Jesus faz a pergunta a você hoje: quem tu dizes que eu sou? Quem é Jesus para você? O que você sabe? Eu andei fazendo uma enquete lá em casa, chegou minha enteada e meu genro, e aí eu perguntei aos três, né? Perguntei a Gibson, perguntei a Gisele e perguntei a Firmina, o esposo dela, quem era Jesus, né? E aí Firmina disse que falou de uma relação profunda, de um amigo que ele tem, de uma pessoa muito próxima que o resgatou. Gisele falou: ele é meu salvador. Gibson falou que Jesus era o caminho para o céu, o caminho, a porta para a eternidade, algo assim, porque eu não consegui pegar todas as palavras que ele falou, mas ele falou nesse sentido. E aí a pergunta que não quer calar nessa manhã, e aí você já vai fazendo aí no seu coração: quem é Jesus para você? Qual é o local que ele ocupa na sua vida? Que diferença e que relação você tem com o Senhor Jesus? Em que posição ele está e ele ocupa na sua vida? Essa é a pergunta de hoje. Jesus chegou para os fariseus e os interrogou. E aí você vai abrir sua Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo 22. Versículo de 41 a 46. Deixe sua Bíblia aberta, porque o passeio vai ser grande hoje. O passeio já sabe, os irmãos já sabem quando eu vou pregar como é que é. Eu vou aqui, vou ali, vou aqui, estou sempre. Mateus capítulo 22, de 41 a 46. É muito interessante que essa pergunta que Jesus faz aos fariseus é uma pergunta, né? Não é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É aquela pergunta que você faz e que você mesmo responde. Mas a forma como Jesus pergunta, na verdade, é porque ele queria sondar o coração dos fariseus. Ele queria saber exatamente. Ele sabia, mas ele queria que eles externassem. Porque Jesus é Deus, ele sabia o que eles pensavam, mas ele queria externar, para que ele pudesse também responder ao que eles pensavam, né? Trazer uma espécie de, não é uma contra-resposta, mas uma resposta que não é uma resposta, mas que gera reflexão. Olha, eita confusão agora, não foi? Não é como assim, irmão? A gente vai ler e vocês vão entender. E vou ler a partir do 41. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhe ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então Jesus, ele responde. A resposta, ele faz uma pergunta. E depois ninguém consegue mais falar nada. Fica todo mundo calado. Não conseguiram responder.
Porque as pessoas, de modo geral, elas não tinham uma compreensão ainda de quem é Jesus. E infelizmente, ainda tem muita gente que não conhece Jesus. E não me refiro só às pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, não. Eu me refiro, ou melhor, eu não me refiro às pessoas que não aceitaram, mas eu me refiro aos crentes, de modo geral. Porque o Evangelho se concentra na pessoa de Jesus. Mas as pessoas não conhecem o Evangelho como deveriam conhecer. E não conhecem ou não refletem sobre o mistério da salvação como deveriam refletir. Esse é um ponto importantíssimo que vai conduzir toda a nossa conversa hoje. Quem as pessoas dizem que Jesus é? Para os fariseus, Jesus é considerado filho de Davi. A maioria dos judeus sabia que Cristo, ou o Messias, seria descendente do rei Davi. Os fariseus acreditavam, então, que o Messias seria diferente, que ele viria numa posição de rei de Israel. E todo mundo sabe disso, né? E que ajudaria os judeus a derrotarem Roma e conseguir a liberdade. Porque eles eram subjugados. Inclusive, claro que tem a mão de Deus na história, né? Mas só que todo mundo, eu uma vez fiz um estudo sobre isso, dizendo que o que aconteceu com Jesus não foi nada mais, nada menos do que um crime político. Oi, irmã Josi? Sim, um crime político. Porque quando os judeus viram que não conseguiam matar, eles não tinham coragem de matar Jesus, então eles levaram para quem? Para Roma resolver. Então, no Sinédrio a gente não vai resolver, não. Então, bora tramar aqui, vamos lá, vamos entregar, vamos dizer que existe, vamos fazer uma queixa, e aí depois vamos resolver. Então, o que é que a gente pode entender? Lemos que Jesus ensinou aos fariseus, de acordo com as suas próprias escrituras, que Cristo era mais do que apenas o filho de Davi, ele também era o filho de Deus. E ele, nesse momento, ele cita, né, o Salmo 110, versículo 1, que é quando Davi disse: "E o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés." Então, Jesus, ele cita as escrituras para mostrar que Davi, ele é filho do Senhor. E se ele é filho do Senhor, ele não pode ser pai de Jesus. Então, quem é Jesus para a humanidade? Quem é Jesus para o momento da história? Jesus é a pessoa mais importante da história. Ele é aquele que marcou, veja, até os tempos. Existe antes de Cristo e depois de Cristo. Tudo está centrado na pessoa de Jesus. Ele é a pessoa principal dos cristãos. Infelizmente, os cristãos muitas vezes não o colocam no centro. E tudo que aconteceu antes, no Antigo Testamento, foi uma preparação para a vida de Jesus. Ele é o centro da Bíblia. Ele é a semente da mulher que veio para acabar, para esmagar a cabeça da serpente. Ele é o mestre dos médicos. Ele é o médico que curava os enfermos, que fazia os coxos andarem, os cegos enxergarem e purificava os leprosos. Ele era aquele que para os fariseus, ele era uma pessoa comum. Ele não podia ser filho de Deus. Por quê? Porque ele comia com os publicanos, com os pecadores. Mas Jesus, ele não veio, ele dizia: "Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes." Jesus, ele conversava com pessoas que eram publicanas, como Zaqueu. Zaqueu, cobrador de impostos, um homem detestável. Ele falou com uma mulher na beira do poço. Uma mulher que era escorraçada. Ele curou. Mesmo sem imaginar que curaria, talvez imaginasse que a mulher tocou nele.
se aproximou de cegos, de pessoas que viviam à beira de algum lugar pedindo uma esmola. E ele conversou com gente também muito conhecida, né? Gente famosa no meio da época, né? Porque ele conversou com Nicodemos. Nicodemos veio conversar com ele na calada da noite. Então esse é o Jesus. E lá em Lucas 4, de 18 a 19, veja o que Jesus diz. O que é dito sobre Jesus e o que ele diz sobre ele mesmo. Lucas 4, de 18 a 19 diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha a missão de Jesus. Jesus, ele foi ungido para evangelizar quem? Os pobres. Para evangelizar os pobres. Para curar os quebrantados. Para pregar a liberdade. Por isso que nós cantamos. Jesus é poderoso para quebrar as cadeias. Para pregar a liberdade aos cativos. Para restaurar a vista dos cegos. Para libertar os oprimidos, para anunciar o ano aceitável de Deus. Quem é o Cristo vivo para nós cristãos? Quando a gente pensa sobre uma palavra profética, quem é Jesus? Tem várias, mas eu fiz uns exemplos aqui. Jesus é a palavra profética sobre ele. Eu não sei se seria interessante apagar ali uma luz para ficar melhor a projeção, mas se puder. Primeiro nós temos uma palavra em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e lhe dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. A palavra profética sobre quem seria Jesus. Dará à luz esse filho, ele será Emanuel, Deus convosco. Amém? Outra palavra em Miqueias: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Belém. Saiu o Salvador. E a palavra profética sobre o sacrifício de Jesus, a gente vai encontrar em Isaías 53, versículo 5. A gente vê Isaías falando sobre aquele que viria. Ele começa dizendo que não havia formosura nele. Esse Jesus bonitinho que a gente vê de olhos azuis, ele não existe. Isso é uma criação europeia, inclusive, né? Que retratou o Senhor e todos os santos, né? A sua maneira de ver. Que a gente está acostumado a ver o Jesus ocidental. Mas diz que ele não era belo. Não se achava nada nele que tivesse formosura. E aí mais adiante a gente pegou esse versículo aí. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Essa é a palavra profética, trechos dela sobre Jesus. Veja que o Antigo Testamento, ele vem, e o Novo Testamento
ele está centrado totalmente na presença de Jesus. Quem é Jesus? Qual é a importância que ele tem? Que influência ele tem sobre nós? De que forma o que ele ensinou impacta a sua e a minha vida? Eu fiz várias perguntas. Eu disse, Senhor, eu quero conhecer o Senhor Jesus. Eu quero conhecer mais o Senhor Jesus. Porque eu ouvi, isso foi um pensamento que veio à minha cabeça, porque eu ouvi alguém falando que os cristãos, eles não conhecem Jesus como deveriam. Ou então que Jesus, infelizmente, não está no centro das igrejas. É impressionante isso. Eu separei um vídeo. Eu sei que vocês não vão gostar muito, né? A pessoa que vai falar, ela é comunista assumida. Mas ela fala uma verdade, que eu acredito que sim. E eu vou explicar por quê. Eu vou colocar um pequeno vídeo ali, tá certo? Eu não sei, se alguém pode me ajudar. Tu consegue, Carlinhos? Não? Consegue, Jéssica? Você vai lá no arquivo, aí tem lá em downloads, você vai ver um vídeo. São 2 vídeos, um com 6 minutos e esse tem 1 minuto e 58. É de um artista famoso que interpretou na Grande Família o Agostinho. Certo? Não sei se Jéssica consegue. Achou, Jéssica? Essa vai me ajudar, graças a Deus. E olha, Deus saiu colocando as coisas para eu ver. Eu pedi a Ele, Senhor. Agora falta o som, né, Gibson? Aqui eu vou soltar. Vai soltar? Tem legenda, mas é bom som. E não muito alto, tá? Tá mudo? Cristão, sua Bíblia na mão do cristão. Ele não quer ler, ele quer acreditar na santíssima pedida pelo autonomiado pastor. Ele não quer fazer um esforço intelectual de penetrar no texto complexo, no texto do Evangelho. Ele quer apenas a ilusão, ele não quer nem a realidade do cristianismo. Ele só quer o mecanismo. Se você gritar, você botar a mão para cima e ficar dizendo Jesus, você se cura no câncer. O cara quer acreditar nisso, pelo saber, e a humanidade nos últimos 300 anos tem uma quantidade de conhecimento que nunca antes na história da humanidade não tive tanto conhecimento tão pouco tempo, a partir do método científico, do desenvolvimento das tecnologias. É muito conhecimento. Eu acho que isso soterrou as pessoas. Não tem explicação. Eu não sou cristão, mas tenho muito mais respeito por Jesus Cristo, que tem 90% dos cristãos. Mas olha, isso é maravilhoso. Mas não vim buscando misticismo, não vim buscando informação histórica. E ter contato com o pensamento de uma pessoa que no mínimo merece a nossa atenção. Porque em torno dele, coitado, isso mudou tudo que a gente vive no Ocidente. Então, quem não lê a Bíblia, despreparado para o comunidade, não se lê. E quando encontrei essa tradução, que é uma tradução de muito boa qualidade, que é diretamente do grego, aí inclusive uma alegria, porque é um texto agradável de ler. Mas é o seguinte, faz uma confusão muito grande, porque a pessoa que está ouvindo não quer ter capacidade de crítica ao que ela está ouvindo. É muito fácil, quando alguém quer ser enganado, não dá nada, você quer ser enganado. Agora, a razão primeira desse desejo de viver uma ilusão é misteriosa. Eu suponho que ela tem a ver com a compreensão da finitude. Porque se você estudar, você vai saber que você morre. Agora, se você não estudar, você talvez possa se iludir se você é imortal. Talvez a gente seja imortal, mas o estudo não diz, o que nós sabemos diz que a gente termina. Então, talvez a gente não termine, mas a dúvida é interessante de ter, mas é muito difícil as pessoas que estão em grande sofrimento material, estão em grande angústia no momento, terem espaço psicológico para questões, digamos assim, faltas intérpretes da vontade divina, que todo dia. Cada quarteirão que você passa tem uma porta de uma falsa igreja, oferecendo uma falsa leitura. Ontem eu ouvi mais uma coisa alucinada, que falando que Abraão pagava dízimo, que disse na Bíblia da Bíblia, uma conversa sem pé nem cabeça, mas que para pessoas que não querem conhecer. Mas eu faço muita experiência para muitos cristãos, eu dou uma tradução da Bíblia, do professor Frederico Lourenço, que eu adoro, e tem umas explicações sobre itens da tradução que teriam que ser extremamente elucidativas nas circunstâncias em certas passagens do Evangelho se der. Nenhum deles. Ok. Veja, ele está, logicamente, falando, né, do seu lugar de fala de alguém que não acredita em Deus, mas que, como ele mesmo disse, foi buscar as raízes históricas para a explicação que ele gostaria. E aí ele fala uma coisa que a gente tem que reter, que é bom e que dá para a gente uma reflexão, né? Quem é Jesus? Então eu disse, Jesus é o centro de tudo do Ocidente. Veja, uma pessoa que não é crente, reconhece isso, diz isso, que possivelmente até seja um ateu, mas ele disse, quem não conhece Jesus, quem não conhece a Bíblia, é um despreparado. E ele diz que as pessoas estão sendo enganadas. Gente,
às vezes eu vejo, tem um irmão um pastor, que ele fala assim, o anjo indo visitar as igrejas. Aí ele pega as imagens que ele encontra nas redes sociais de gente na igreja. Se você vê como é, gente, ele botou até o nome de reteté. Veja, é o povo dançando, é o povo pedindo dízimo. Se você tem 40 anos, você dá 40 reais de dízimo. Se você tem 50, você dá 50 reais de dízimo. Todo mundo sabe disso. E por que as pessoas são enganadas? E por que as pessoas acreditam nisso? Porque elas não têm o conhecimento e nem a crítica de saber que aquilo ali, Deus não está naquele negócio. Infelizmente, o que é que leva as pessoas a caírem nessas ciladas? A falta do conhecimento. Não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Não conhece a pessoa de Jesus. E diz, não, eu não vou para tal igreja porque eu gosto de coisa assim. Eu não vou para tal igreja porque eu gosto de coisa assado. Mas o centro da igreja, o centro da palavra de Deus e da vontade dele para nossas vidas é Jesus. As pessoas estão vindo para a igreja como iam antigamente atrás de Jesus, buscar pão, buscar milagre. Mas deveriam primeiro receber e buscar o Senhor Jesus. Porque como Ele mesmo diz na sua palavra, buscai e as demais coisas serão acrescentadas. Mas as pessoas, elas não querem que Cristo seja o centro. Elas querem que Cristo orbite na vida delas. As pessoas, de modo geral, os cristãos, precisam refletir nisso. O que é que eu tenho feito quando eu busco o Senhor Jesus? Quem é Ele para mim? Eu estou só buscando o milagre dele, o favor dele. Eu quero só que Ele me sirva. Eu quero servi-lo. Então isso é uma reflexão importante. Quem é Jesus para você? Qual é o nível de relação? Qual é o impacto desse Deus na sua vida? De que maneira você está passando ou você está impactando a vida de outras pessoas através dele? Ele veio para dar liberdade aos cativos, aos oprimidos. Muito bem, eu fui liberta. E agora? Eu faço o que com isso? Eu fico só para mim, eu venho só para a igreja, eu não faço mais nada, eu não entrego um papelzinho feito em Mancera, disse que faz hoje. E tem um papelzinho, separei um papelzinho para entregar às pessoas que eu conheço. Que tipo de relação você está tendo com o Senhor Jesus? É uma relação tipo mercado? E você está esperando algum favor dele? E você está esperando que ele faça algo por você? Quem é Jesus para Deus Pai? Quem é Jesus para Deus Pai? E aí, a gente encontra um versículo maravilhoso na Bíblia, quando Jesus vai ser batizado por João Batista. João Batista tenta impedi-lo, dizendo, como você vem a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus diz, deixa por enquanto, porque assim convém para cumprir toda a justiça. Está lá em Lucas, capítulo 3, do 3 ao 17. Então, João consente. E aí, a gente vai ver que Deus diz que Jesus é o Filho amado, em quem Ele se compraz. Jesus para Deus é o Filho amado, aquele em quem Ele se compraz, em quem Ele tem prazer. Esse é o Deus, é Jesus para Deus Pai. Jesus também, Ele é a supremacia de tudo. Tudo. E vocês vão ver nos evangelhos, eu peguei aqui 2 passagens. Eu não sei se vai dar para ler, mas eu vou ler aqui e você pode abrir sua tradução aí, Filipenses, capítulo 2, de 9 a 11.
o apóstolo Paulo falando aos filipenses, dizendo de quem é a pessoa de Jesus. Filipenses capítulo 2, de 9 a 11. Você consegue ler comigo? Então vamos lá. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vocês estão vendo? A grandiosidade de Jesus. Deus o exaltou sobremaneira. Exaltou além das maneiras. O exaltou acima de tudo. Por isso que eu falei da supremacia. E deu o nome a Jesus, que está acima de todo nome. Não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Só o nome de Jesus, porque todo joelho vai se dobrar na presença do Pai. Escute isso. Todo o joelho se dobrará, porque a palavra de Deus, ela não mente. Amém? A palavra de Deus, ela não muda. Todo joelho vai se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. O outro versículo, Colossenses 1, de 15 a 17. Muito interessante. Este é a imagem do Deus invisível. É o Deus Emanuel. É o Deus conosco. É o Deus que se fez carne. Essa é a imagem. Vamos ler. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Isso aqui não estudo, eu vou deixar para o irmão Moisés. Seu desafio. Viu, irmão Moisés? Seu desafio, isso aqui. Seu desafio. Porque tem muita coisa para explicar aqui. E não daria nesse momento. Mas eu quero exaltar e dizer que todas as coisas foram criadas. Tudo subsiste. Jesus é antes de todas as coisas. Vocês estão percebendo? Como a igreja precisa, como o pastor Moisés já falou aqui, o Espírito Santo precisa ser mais conhecido. E Jesus Cristo precisa ser o centro. Até os centros dos louvores. Quando eu vou escolher, eu peço a Deus que Ele mostre. Louvores que exalte o nome de Jesus. Não louvores que digam, né, que você vai ter sabor de mel a sua vitória, né? Que você vai dizer, né? Então tem louvores assim que Deus não está no centro. Quem está no centro é o homem. Não que a gente não possa cantar algumas músicas assim. Às vezes até a gente precisa cantar música que fale de amor, que fale de cura, que fale de restauração, porque a gente vai falar para as pessoas. Então, às vezes a gente vai cantar. Deus sabe por que eu estou falando isso. Ele é chamado para cantar na rua. E cantar para essas pessoas. Falar que Jesus é cura, que Jesus é vida. As pessoas precisam se achegar a Jesus de alguma maneira. Então, que seja da maneira que chegue até elas. Mas nós, como cristãos, precisamos saber que tudo que foi criado foi a partir dele. Ele é antes de todas as coisas. Amém? Esse é Jesus para Deus Pai. Quem é Jesus para os apóstolos? Tem algumas coisas interessantes que eu encontrei aqui.
E sobre, lógico que eu vou falar de Pedro, né? Tem jeito. Falar de Pedro. Porque Pedro é um camarada, inclusive, tem uma leitura muito boa que o Subirá faz a respeito, o pastor Luciano Subirá, a respeito do momento da transfiguração. É porque quando Pedro viu lá Jesus, Moisés e Elias, aí ele disse: eu vou fazer aqui umas 3 tendas para vocês, já que o momento aqui é esse. E aí, quando ele faz isso, ele tenta igualar Jesus a Moisés. Só que Jesus é acima de tudo. E aí Deus fala com Pedro. Deus manda ele se calar. E ele diz... cadê? Mas enquanto Pedro ainda falava, Jesus disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ouçam-no, ouviu, ouçam ele falar. E nesse momento eles se prostraram, ficaram prostrados com o rosto no chão. Porque a presença os atemorizou. A voz que eles ouviram. E aí Jesus diz para eles: não falem disso agora. Futuramente vocês vão falar. E a gente vai ver Pedro falando mais adiante sobre Jesus, em 2 Pedro. Esse momento da transfiguração, que é um momento lindo, né? Um momento lindo. Se a gente imaginar, né? Eu já fui para a Paixão de Cristo, e o momento da transfiguração eles representam de uma forma maravilhosa, até para a gente entender, até mentalizar. E aí, Pedro, quando Jesus pergunta a Pedro, lá em Mateus, pode abrir aí a sua Bíblia, Mateus, capítulo 16, de 15 a 16. Mateus, capítulo 16, de 15 a 16. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Mateus 16, de 15 a 16. E Pedro, e vocês? Tem todo um antes, mas esse versículo aqui. Jesus pergunta: como pergunta a mim e a você? Quem vocês dizem que eu sou? Por isso que eu perguntei lá em casa: quem é Jesus? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Então, por que Jesus perguntava às pessoas? Por que ele fazia essas perguntas aos discípulos? O que ele queria? Então, perguntas que eu estou fazendo aqui ao meu filho, ao Senhor, né? E faço agora para nós. Por que Jesus perguntava isso? Talvez porque ele quisesse que os discípulos o conhecessem, soubessem quem de fato ele é, o nomeassem de alguma maneira, entendessem que ele veio e o que ele veio fazer. Então ele perguntava. E naquele momento que eu voltei da transfiguração, que eu falei que Deus falou com os apóstolos: esse é o meu filho em quem me comprazo. E que Jesus disse para ele: olha, não falem ainda nisso. Jesus, quando ele toca neles, ele fala: eu estou aqui, eu sou o Senhor. E aí, nessa situação, ele diz: não falem nada, porque o momento não chegou ainda. Eu gostaria de um pouco d'água. 2 Pedro, aí você vai abrir para mim. 2 Pedro, deixa, mãe, já está indo. 2 Pedro, obrigada. 2 Pedro 1, de 16 a 19. Eu ainda estou em Pedro. Eu estou vendo quem é Jesus para os apóstolos. Aí eu escolhi Pedro e Paulo. E Pedro estava agora falando às pessoas. Pedro estava agora pregando para que as pessoas se convertessem. E lá em 2 Pedro,
capítulo 1, de 16 a 19, diz: nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Obrigada. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da Suprema Glória dizer: este é o meu filho querido, em quem me comprazo. Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu, quando estávamos com o Senhor Jesus no Monte Sagrado. Olha ele contando, está vendo? Contando o que aconteceu no momento da transfiguração. E ele diz, no versículo 19, para a gente encerrar essa leitura: assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Olha a comparação. Pedro está aqui dizendo: olha, nós ouvimos, nós não estamos contando mentiras, nós estávamos lá com Jesus, ele foi exaltado, Deus disse que era o Pai e que ele era o Filho e que nós precisávamos ouvi-lo, porque ele tem prazer no seu Filho. E nós não estamos mentindo, e estamos dizendo a vocês que nós temos mais confiança naquilo que nós estamos anunciando pelos profetas. Os profetas anteriormente, né? Pedro está dizendo: olha, aquilo que vocês sabem sobre os profetas, daquele que viria, ele já veio. Prestem atenção nessa mensagem. Pedro está dizendo: ela é como uma luz que brilha no escuro, até que o sol vem. Já viu luz brilhar no escuro? Então, esse é Jesus para Pedro. Quem é Jesus para Paulo? Paulo, queridinho do pastor Moisés. O queridinho. Filipenses 2, de 9 a 11. Já estou terminando, viu? Dá para aguentar mais uma coisinha? Dá? Eu vou agora de carreirinha. Filipenses 2, de 9 a 11. Não durmam, tá? Não durmam. Tem gente cochilando. Daqui eu estou vendo. Presta atenção. Presta atenção quem é Jesus. É muito importante isso, meus irmãos. Porque quando a gente conhece esse Deus, a gente tem confiança. A gente sabe quem é. Aleluia. Amém? A gente sabe a quem a gente serve. Quando alguém perguntar a razão da sua fé, você vai saber dizer: é Jesus. Mas dizer meu Salvador é muito pouco. É quase nada. Ele é o dono de tudo. Ele é o Filho do Deus vivo. Então, Filipenses 2, de 9 a 11 diz: por isso Deus também o exaltou com soberania. Olha só. E lhe deu um nome que está acima de outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Todos os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo está dizendo isso em reconhecimento. A gente já leu isso antes. Mas ele está dizendo isso em reconhecimento de quem é Deus. Pedro reconheceu que Jesus era o Filho do Deus vivo. Esse mesmo Pedro pregou que esse Jesus precisava ser aceito, porque ele tinha vindo e ele era o Filho de Deus. Esse mesmo Pedro testemunhou e ouviu a voz de Deus dizendo que era Jesus. E agora, quem é Jesus para ele mesmo? Quem é Jesus para ele mesmo? O que ele dizia de si mesmo? E na língua portuguesa nós temos o verbo em primeira pessoa. O verbo ser em primeira pessoa.
E esse verbo é conjugado na primeira pessoa mesmo. Eu sou. Jesus diz que Ele é. Eu sou. Então, algumas coisas que Jesus diz que Ele é para nós mesmos. Ele, em João capítulo 6, pode deixar o livro de João aberto, viu? Se prepare que agora é mais uma caminhada aí. Tem que passear na palavra. Até porque a gente precisa conhecer essa palavra. Deixa o livro de João aberto, vamos embora. João capítulo 6, versículo 35. Eu tenho que lutar contra o tempo. João capítulo 6, 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então Jesus é o pão da nossa vida, é a água que mata a nossa sede. Então quando alguém me perguntar quem é Jesus, diga: Ele é o pão da vida. Também Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 12, olha o passeio. João 8, 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou glória. Você pode dizer glória? Glória. Aleluia. Esse é o Deus a quem a gente serve. Ele é a luz do mundo. Quem está com Jesus não anda em trevas. Quem está em Jesus não erra o caminho. Agora o problema é que as pessoas não querem renunciar a si mesmas. Ele disse que quem quisesse segui-lo precisava renunciar, porque quem perder a sua vida vai ganhar. E eu li uma frase bem interessante, eu até perguntei à pessoa, na rede social, se aquela frase era dela. Ela disse: como é que a pessoa quer passar a eternidade se não consegue passar nem um pouquinho de tempo em oração? É que você quer passar o tempo todo com Jesus? Faz sentido, né? João 10, 11. Olha só, João 10, 11. Eu tenho certeza que vocês sabem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João, capítulo 11, de 25 ao 26. Quem é Jesus para Ele mesmo e quem é Jesus para nós? A gente precisa pensar. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Amém? João 14, 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai se não for por Ele. Percebe? João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Amém? E ainda tem uma palavra nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, que diz, aquele que permanece em mim dá muitos frutos. Permaneçam em mim como eu permaneço nele. E Jesus, Ele representa para nós algumas coisas. Eu já vou passando aqui. O que isso significa para nós. E tudo que a gente leu aí, agora. Paz e reconciliação com Deus, porque ninguém vai a Deus se não for por Jesus. A gente acabou de ver. Nova identidade em Cristo. É muito ruim quando a gente não sabe quem é. Nós somos cristãos. Mas os seguidores de Buda são mais fiéis a Buda do que os crentes a Cristo. É preciso ter uma nova identidade. Jesus muda a vida. A esperança.
A Jéssica tem um outro videozinho aí depois. Já pode passar, por favor. Esperança. Jesus é a esperança da vida eterna. Amém? Amém. Transformação contínua. A nossa mente. Ali tem reset your mind. Reset é limpar, é transformar, é ir, né, fazendo mudanças. Inclusive, isso é muito usado para uma coisa chamada mindset, ou seja, mudar a mente. Você não pode continuar do mesmo jeito, você precisa se transformar. E essa transformação contínua, o reset your mind, acontece com Jesus. É Ele quem transforma a gente continuamente. Aquilo que você era, você vai deixando de ser. As coisas que você gostava, você vai deixando de gostar. Porque você tem um Deus Todo-Poderoso a quem você ama e que passou a ser o centro da sua vida. Amém? Confiança. Decidir confiar, sem duvidar, sem medo do que vai vir. Porque a gente não prevê o futuro. Só Jesus sabe o que é que tem para nós. E nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo, ter alegria. A alegria da salvação. O apóstolo Paulo diz, apegando-me firmemente à palavra da vida. Assim no dia de Cristo eu exultarei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício e sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijam-se comigo. Amém? Amém. Alegria. O apóstolo Paulo ele falava da alegria, mesmo estando com a vida derramada, mesmo estando perdendo a vida. Escrevia prisão, sofrimento, dor. E ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo fala da alegria, da salvação. E o chamado. O chamado é uma coisa importante. Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ora pelos Tessalonicenses e diz, lá em 2 Tessalonicenses 2, de 2 Tessalonicenses 2, não, melhor, 1, de 11 a 12, diz, por isso também oramos por vós, para que nosso Deus faça de vós dignos do chamado e cumpra com poder todo bom desejo e toda ação que resulta da fé, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós. E vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, apegue-se firmemente na palavra de Deus. Entenda quem é Jesus para você agora. Eu espero que esse nosso dia de hoje seja um dia em que você mude a sua visão e que você queira cada vez mais servir e compreenda qual é o chamado que Deus tem para a sua vida. Amém. Deus não chamou você só para fazer milagres na sua vida. Ele chamou você também para cumprir o chamado. Do mesmo modo que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, do chamado que tem cada um de nós, que ele ora, ele também fala que é preciso ser obediente a esse chamado. Que é preciso que Cristo seja glorificado lá em Tessalonicenses, na minha e na sua vida. E aí eu pergunto para você, quem é Jesus para você? De que maneira ele tem transformado a sua mente? Que chamado ele tem para você? De que maneira você se relaciona? Você já perguntou a ele o que é que ele quer que você faça? Você talvez diga, não, mas eu já tenho uma certa idade. É mesmo? Será que não há nada que você possa fazer? Será que não há nada que você possa dizer? Será que não tem nada no qual você possa se envolver? Porque o Senhor tem um chamado para mim e para você. Mas você precisa perguntar a Ele o que é. Se você ainda não sabe, né? Porque tem gente que sabe. Tem gente que sabe. E tem gente
faz. Tem que fazer. O chamado está aí. O Senhor está assim, lhe chamando, dizendo quem Ele é para você e de que maneira Ele precisa ser glorificado na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu vou orar e depois nós vamos cantar, né? Yeshua. Eu sei que vocês aprenderam na última vez.